Fala, guerreiros, boa tarde. Não deu para o Fluminense ontem. O Fluminense fez uma partida bastante regular, sentiu bastante os desfalques. Para mim, o Renato Gaúcho errou em não substituir, né, algumas peças quando ele viu que não estava funcionando muito bem. Ele entrou com o time que eu entraria também, né? Tem gente que está criticando que ele errou em entrar com o time que entrou, não, mas eu também escolheria esse time. Mas alguns jogadores esteve abaixo do que vinha apresentando no Mundial, mas cá entre nós, né? Que Mundial fez não somente o Fluminense, mas os brasileiros em si, né? Porque fomos o país com mais times a se classificar, com os 4 brasileiros, né? Os 4 brasileiros passaram às oitavas. O Botafogo, que para mim entrou no grupo mais difícil dentre os 4. Para mim, o Botafogo não iria nem se classificar às oitavas, foi eliminado nas oitavas para o Palmeiras, mas foi eliminado ganhando do atual campeão da Champions, né, o PSG, classificou em segundo lugar e eliminando um grande europeu, né, o Atlético de Madrid. Então, ou seja, é assim para se valorizar a participação do Botafogo, participação do Flamengo, que classificou em primeiro lugar em seu grupo. O seu grupo tinha o Chelsea, o Flamengo venceu o Chelsea sendo soberano dentro de campo. O Palmeiras, para mim, é o que pegou o grupo mais fácil dentre os 4 brasileiros. Eu até falei antes de começar a competição que ele classificaria em primeiro e classificou em primeiro. Já era esperado para mim, porque os times que estavam no grupo do Flamengo, do Palmeiras, que sempre leva muita sorte nesses sorteios, eram times inferiores aos times que estavam nos outros grupos, que tinham os brasileiros. Então o Palmeiras passou e passou pelo Botafogo, chegando às quartas de finais. Então tivemos o Botafogo e o Flamengo sendo eliminado nas oitavas, o Palmeiras sendo eliminado nas quartas e o Fluminense eliminado na semifinal. O Fluminense jogou de igual para igual com todo mundo que esteve no Mundial. Jogou melhor do que o Borussia Dortmund na primeira fase, na estreia, todo mundo dizendo que ia ser goleado. O Fluminense jogou melhor do que o Borussia Dortmund. O Fluminense eliminou a Inter de Milão nas oitavas de finais, ganhando de 2-0, e poderia ter sido mais. Inter de Milão. A Inter de Milão é a atual vice-campeã da UEFA Champions League. Pô, não é para poucos. Chegamos às semifinais, fomos batidos por um time que teoricamente não tão difícil. Eu até mesmo falei que o Fluminense tinha condições de passar, eu acreditava inclusive, no que o Fluminense ia passar, mas jogamos com o time um tanto que desgastado. O Arias estava muito sobrecarregado no meio, porque estava sozinho. Infelizmente o esquema do Renato Gaúcho funcionou bem, só que nessa situação, com o Arias cansado, ficou mais difícil. Até o Arias mesmo estava errando alguns passes. O colombiano chorou e tudo ao ser eliminado, pediu desculpa. Cara, não tem demérito nenhum. Você foi um leão, foi um guerreiro, jogou muito. Para mim foi um dos melhores jogadores do Mundial. Não sei se você vai voltar para o término do brasileiro, porque você estava querendo ir para a Europa e o Mundial foi uma grande vitrine. Se não tinha times bons querendo você na Europa, agora acredito que venha a ter. Infelizmente, né, porque para mim, que sou tricolor, gostaria de tê-lo aqui no Fluminense por mais e mais tempo. Só que também tem o seu lado. Não vou desmerecer o fato de você sair ou não. Se tiver que sair, vá, curta a Europa, curta o espaço, e se Deus quiser, volte aqui para encerrar a sua carreira no Fluminense. Será uma honra. Jogou muito, você joga muito e merece muito também. Tivemos o Fábio também como um dos melhores goleiros da Copa, fez grandes defesas, extraordinárias defesas, como sempre, né? O Fábio quase sempre está salvando o Fluminense, não é de hoje, né? E digo mais,
Se o Fábio não agarra o que agarra, ano passado a gente tinha caído. A gente tinha caído porque o cara é um monstro na defesa, no gol. O Thiago Silva vacilou, a meu ver, né? Dando condição no primeiro gol. Cortou errado também, proporcionando o chute que originou o primeiro gol. Só que o que falar do Thiago Silva? O que eu vou falar dele? Pô, o cara joga muito também, ficou vários jogos, inclusive os jogos da Copa do Mundo, desarmando sem fazer uma falta sequer, com a idade que tem. Vou falar o que, vou reclamar o que desse cara? Não tenho o que reclamar, não tenho o que reclamar. Tenho a reclamar sim, da diretoria que, sabendo que o Cano estava vindo de contusão e o Everaldo não estava rendendo, nunca rendeu no Fluminense o suficiente para ser o nosso 9, não contratou um 9 para a gente disputar essa competição. Contratou um jogador que eu não queria que contratasse, né? O Soteldo veio, ficou no banco passear, ficou no banco o tempo todo, jogou o último jogo, não agregou em nada, né? Para mim, para colocar o Soteldo para fazer o que ele fez, eu entrava com o Serna. Estou acostumado com o Serna e de vez em quando ele vai lá e pelo menos agrega alguma coisa ao time. O Soteldo não agregou em nada. Espero que ele venha a ser justificado, né? Venha justificar a contratação dele futuramente. Reclamar o lance do pênalti, que não é nada extraordinário, não ter marcado aquele pênalti, mas para mim, ao meu ver, foi pênalti, que o braço estava um pouco aberto, não estava muita coisa, mas estava aberto. É pênalti. O Chelsea estava reclamando porque teve 2 pênaltis não marcados em outra ocasião. Cara, não justifica. Pênalti é pênalti. Então é isso, guerreiros. Depois eu volto, o vídeo já está um pouquinho longo. Depois eu volto para mais ponderações com relação ao Mundial. Mas parabéns aos brasileiros.